Então sua missão é espalhar o evangelho? Sim. Até quando? Até o mundo inteiro conhecer Jesus. Você já entendeu que o seu descanso não é aqui? Muito boa tarde, eu sou a Pan Rock. Vou falar, bater um papo com vocês rapidinho. Hoje tem um tempo que eu não gravava, mas hoje queimou muito no meu coração porque eu tô muito feliz, Eu tô muito feliz. Hoje, eu vindo da escola dominical, eu passei aqui na esquina de onde eu moro, e vai ter um evento aqui. A princípio eu pensei que seria uma festa, mas tem um telão enorme ali para passar um jogo de futebol. E bem aqui na frente da minha casa também tem um bar que vai ter uma feijoada, alguma coisa assim, vai estar cheio de gente. E o meu coração já estalou pela oportunidade, que aqui na minha rua, bem perto, de fazer o ID. E eu comecei a refletir porque eu creio que o Senhor ele tem derramado uma unidade na igreja, os pensamentos alinhados. Essa semana eu estou pensando muito sobre isso, sobre como nós temos negligenciado o Espírito Santo de Deus. E eu até cheguei a debater, assim, um leve debate com um amigão meu numa rede social sobre o cessacionismo, do qual não tem como eu pensar nessa linha de raciocínio, porque Deus, por sua misericórdia, me permitiu viver o campo missionário de perto, me permitiu andar em lugares que ninguém quer ir, em comunidades, em aldeias longínquas, ainda que o pouco de experiência, que mais ou menos 2 anos, um pouco menos de experiência no campo missionário, assim, é impossível você crer fielmente que os dons cessaram. Não tem como você acreditar nisso. Até porque, e eu quero falar um pouco sobre o modelo de igreja que Jesus deixou. Ele planejou e ele sonhou com a igreja de Atos 2. A igreja de Atos, a igreja primitiva, eles eram uma igreja que tinha um testemunho impecável, mas tudo tem um porquê. E eu quero falar muito sobre isso, porque hoje na escola dominical foi falado justamente sobre isso, sobre uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E o pastor ele falou uma frase que eu anotei porque eu não quero esquecer isso. E eu vou começar com essa frase, não vai ficar nada muito em ordem sincronizada, mas o pastor falou: ser cheio do Espírito Santo, quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, não só como Salvador, mas quando Ele domina você, você é cheio do Espírito Santo. Mas infelizmente muitos crentes não transbordam o Espírito Santo. Muitos crentes têm o Espírito Santo, mas não são cheios dele. E a diferença notória na igreja primitiva, na igreja de Atos, é uma igreja que ela tinha um relacionamento tão íntimo com o Espírito Santo, É uma igreja que, cara, me chamou muita atenção. Eu vou ler aqui primeiro esse versículo do capítulo 2 de Atos, que fala assim, todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Olha isso, A igreja ela era estimada. No capítulo 2 a gente vai ver, no finalzinho do capítulo 2, eu li aqui o capítulo 5, verso 12. Mas no capítulo 2 é nítido como a igreja ela tinha uma estima pelas pessoas. Ela era estimada, era uma igreja de pessoas simpáticas, que tinham a simpatia do povo ao redor. Mas ainda assim, os que não creram nem sequer chegavam perto. Isso me faz o cérebro explodir, porque você pode ser muito querido, na sociedade, mas é o Senhor que traz as pessoas. E claramente a gente vê em Atos que o Senhor fazia a igreja crescer diariamente. Ele enviava os que iam crer nele diariamente, E por que eu falei de descanso? Hoje é domingo, Você pode estar se deleitando no seu descanso, que não é pecado, que não é ruim, é bom. O Senhor descansou no 7º dia. Mas quando você é um vocacionado, quando você já entendeu a tua vocação, o teu chamado, você entende que você não está aqui para descansar. O nosso descanso será na eternidade com o Senhor. Enquanto a gente está aqui, a gente quer trabalhar, e eu estava sentindo muita falta de realmente botar a mão na massa. Eu entendo que o evangelho é atitude, é prática, é você ir oração, Não é só você conversar com Deus, é você, sabe, são ações, são movimentos. E eu gosto muito de pensar que o maior movimento missionário que existiu, e o primeiro, foi Jesus descendo para a terra. Ele se retirou
do lugar dele de santidade, de maravilhas, né? O Deus maravilhoso, Deus sublime, soberano, envolto em glória, ele se movimentou por nós e a gente vai ficar ainda nesse, sabe, nessa apatia de ver pessoas morrendo do nosso lado, porque realmente há um campo missionário em cada esquina do nosso vizinho e a gente não quer trabalhar, a gente quer guardar toda a grandeza do que Deus fez para nós, né? Isso também foi falado hoje no culto de manhã. E eu quero falar um pouquinho sobre a igreja de Atos 2, a igreja de Atos, a igreja primitiva. Por que eles experimentavam o extraordinário de Deus, né? Eu não estou aqui para copiar uma mensagem, mas eu preciso falar sobre isso porque está tudo alinhado com o que eu já estava pensando durante a semana. E eu não quero demorar muito para não ficar um vídeo cansativo. Mas a igreja modelo era uma igreja atraente, sabe? E como, né, eu sou uma adulta e sobre a gente, nítido como a gente, quando olha para alguém com a intenção de se relacionar com alguém, seja amizade, mas eu vou focar aqui no relacionamento amoroso, né? Quando você vai buscar uma pessoa para se relacionar, você olha aquela pessoa, você não quer alguém exausto, seja emocionalmente, até mesmo fisicamente, você não quer uma relação de intimidade com alguém que esteja ou muito descansado, né? Eu como mulher, eu não quero um homem na minha vida totalmente descansado, um homem que não se levanta para fazer nada, um homem banana, vamos dizer assim, tipo a expressão, como um homem também que é uma mulher ativa, uma mulher trabalhadora, uma mulher que ame cuidar da casa, que ame cuidar dele. Eu creio que assim é o evangelho, assim é o nosso relacionamento com Deus, né? Deus nos entregou coisas preciosas, Deus nos entregou o poder dunamis, que a Bíblia diz que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é o que habita em nós e é o que deve operar através de nós. A gente não pode limitar o agir do Espírito Santo, né? E tem muito crente fazendo isso, infelizmente, né? E é o que eu costumo dizer, porque é realidade, não tem como eu colocar a minha fé na mente de alguém. Só quem faz a metanoia necessária em nós é o Espírito Santo de Deus, né? E eu creio na ação do Espírito Santo de convencer as pessoas, porque eu não iria até Deus se o Espírito Santo não me atraísse, né? E o meu histórico de depressão, de pânico, de doença, de autoflagelo, de não aceitação, né? Isso não impediu do Senhor agir na minha vida, né? Nada que eu fizesse o traria. Aliás, nada que eu faça ou que eu fizesse me levaria até Ele. Até porque eu não queria, né? A gente não quer Deus, mas Ele nos deseja. Desde o ventre da nossa mãe, Ele nos amou na eternidade, né? E tudo que eu tenho hoje é gratidão e por isso eu não consigo descansar. E aí a gente vai entender, né, a música de uma cantora conhecida e famosa. Como eu posso dormir se o noivo não está? Como eu posso comer? Como eu posso descansar? Sabe? E Marta, ela vai dizer, se você estivesse aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. E a gente fica, poxa, se Jesus já tivesse voltado, esse mundo não estava esse caos, mas Ele está aqui. Essa é a chave, o Senhor está aqui através de você. A gente não pode só olhar para a igreja, né, como um coletivo, também foi falado isso hoje no culto. Nós somos a igreja, eu sou a igreja, se eu não me levantar, se você não se levantar do teu sofá e ir pra rua, sabe, ninguém vai conhecer o poder dunamis que existe em nós. O poder de Jesus aqui na terra, ele é real, Jesus é o mesmo. Sabe, Jesus, ele é o alfa e o ômega, ele ainda é o mesmo, ele ainda opera entre nós. Eu tô falando do que eu vivo, do que eu experimento, sabe? O ano de 2023 foi o ano de que eu mais vi o operar do Espírito Santo, sabe? Nas missões, na rua, sabe? Nas comunidades, o Senhor ainda é o mesmo. O Senhor é o que levanta cadeirante das cadeiras. O Senhor é o que cura enfermidades instantaneamente. O Senhor me curou de 20 anos de depressão. Eu ouvindo em todos os médicos, você não vai ser curada. Você vai tomar remédio de tarja preta pro resto da sua vida. Tô aqui 5 anos sem tomar um comprimido, sabe? Com a minha sanidade devolvida. Ainda que muitos chamem a gente de loucos. Você é louco por amor de Cristo. Você precisa entender a tua responsabilidade, entender que a tua vocação é uma responsabilidade, é um chamado para se levantar da ociosidade, sabe? Não é ficar em 4 paredes, gente. Eclésia, ide pregar, é para fora, é movimento. A igreja tá muito acostumada, tá imersa no comodismo, sabe? E eu fico muito feliz porque eu tava com saudade de fazer algo pro Senhor, né? E o Senhor diz que nos recompensa, mas não é por causa da recompensa que eu me levanto, é porque realmente eu tenho sede de almas. E eu queria que o Senhor, em nome de Jesus, colocasse essa sede no teu coração, sabe? As pessoas que estão dentro da igreja, entre aspas, já não precisam tanto assim do que a gente pode fazer pelos que estão lá fora perdidos, sabe? Eu às vezes
numa praça, o outro fica olhando ao redor, as pessoas vazias, a opressão é nítida, pessoas querendo, sabe, literalmente afogar as mágoas nos vícios, porque quer se esconder, quer se distrair dos problemas, e você tem a solução, você tem o remédio para a dor da alma, do vazio, e você não se dispõe a oferecer, mano, pelo amor de Deus, sabe? Jesus não vai voltar enquanto você não levantar daí. Jesus só vai vir quando todos conhecerem o amor dele, quem ele é, sabe? E a igreja primitiva, ela respirava essa sede, ela respirava, o Senhor mandava pessoas, mandava todos os dias, né? E vai dizer no capítulo 2 que eles se reuniam todos os dias. Aí a gente, eu tô falando por mim, a gente às vezes não quer, eu já fui na igreja de domingo, eu não vou quarta-feira não vou não, porque eu tô cansada, trabalhei muito, cuidei muito da minha casa, cuidei muito dos meus filhos. Cara, eles se reuniam todos os dias, sabe? O Senhor ia acrescentando mais e mais diariamente pessoas que criam, porque os que sabiam que eles pregavam a verdade, mas não tinham fé suficiente, nem chegavam perto, não se reuniam, né? E em qual lugar você se encontra hoje? Sabe, uma igreja que era incessante em oração, uma igreja que não ora, não frutifica, porque não tem relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele é 3 em 1. Se você está limitando o poder do Espírito Santo, você está limitando ao próprio Deus, sabe? Deus, ele não vai te mostrar o extraordinário dele, as profundezas do coração dele, enquanto você ainda não se lançar nessas profundezas, sabe? É como um oceano que você precisa realmente se lançar. O agir do Espírito Santo, né? O Senhor, ele é soberano, mas você pode sim limitar essa ação, né? Quando você realmente coloca, né? Você coloca impedimentos, né? Porque o Senhor, ele age através da nossa fé, né? O Senhor, ele age através do que nós acreditamos. Vamos lá. A igreja primitiva era a igreja modelo, a igreja que o Senhor planejou, né? O próprio Deus planejou, e era uma igreja marcada, né? Uma igreja que era marcada pela verdade, ela era comprometida com a verdade, né? Uma igreja que não foi formada nem forjada pela mentalidade de homens, né? A igreja não foi criada pelos apóstolos, ela foi planejada pelo Senhor Deus, pelo Jesus que veio à terra e que fez amigos que eram seus discípulos, né? Amigos íntimos. A igreja primitiva, ela era baseada e fundamentada na infalível palavra da verdade, né? Isso aqui, gente, se você acha que tem alguma falha, né? Você está vivendo um evangelho torto, você está no lugar errado, me desculpa, porque nós não vivemos baseados em mente de homem, nem doutrina de homens, mas na palavra de Deus, que é inerrante e infalível. São coisas básicas, né, que o crente já deveria ter entendido há anos. Você sabe para onde está indo? A igreja primitiva, ela sabia para onde ela estava indo, né, para uma eternidade com Cristo. Ele veio, ele prometeu que ia morrer, ele prometeu que ia ressuscitar. E mais de 400 pessoas viram Jesus ressurreto. E eles sabiam que a finalidade da vida deles aqui, o chamado que Deus deu a eles era para buscar, lutar e viver de acordo com uma eternidade que os aguardava e que nos aguarda ainda hoje, né? Nós vivemos por isso e para isso, é uma causa maior que nós, né? É uma igreja marcada pela unidade, pelo amor entre os irmãos, pela coinonia, pela comunhão, né? Se você ainda está nessa fase do disse-me-disse, da panelinha, né? Eu não vou pra igreja porque fulano vai estar lá hoje, eu não quero ver essa pessoa, meu amor, acorda pra vida, sabe? A nossa luta não é contra a carne ou o sangue, é contra as potestades que agem dentro da igreja também. Você acha que o diabo não é o primeiro a chegar lá pra perturbar nossa mente? Pra colocar picuinhas, setas? Eu já fui vítima de mim mesma, de dar ouvidos a setas de Satanás, e eu já saí de muita igreja por conta disso, né? Mas é tempo de amadurecer, gente. É tempo de amadurecer. A nossa fé tá baseada em quê? Né? A nossa fé está baseada em quê? Se a gente é ensinado por Deus a amar o próximo, né? O mais próximo que teu irmão da igreja, amigo, né? Tá difícil, né? A igreja modelo, a igreja primitiva, ela tinha um testemunho impecável da presença de Deus, né? Da presença de Jesus na vida deles. Isso refletia, a imagem de Jesus era refletida neles, porque um crente com uma cara fechada, um crente ranziza vai atrair alguém para Jesus? Não vai, né? Se o teu vizinho não consegue ouvir um bom dia da tua boca, né? Se você realmente não reflete a imagem de Cristo, Jesus, ele era doce. Eu já li, a palavra fala que Jesus, ele era agradável a todas as pessoas. Você precisa ser agradável, cara, senão tu vai afastar, você vai ser um repelente, você não vai atrair ninguém para Deus, sabe? E eu não vou demorar muito nesse vídeo, não.
mas eu quero chamar a atenção para a gente voltar à essência, né? Nós precisamos voltar à essência. O que é a igreja? O que é a igreja, cara? É refletir Jesus em tudo, né? A transformação, tudo que Deus fez por nós, tudo que Deus fez por mim, eu não posso guardar para mim. Eu não posso, realmente é algo maior do que eu não posso esconder, né? A luz que o Senhor colocou na minha história, na minha vida, mudou tudo, né? A igreja vivia transbordante de alegria, né? Aqui nos últimos versos do capítulo 2 diz assim: todos os dias continuavam a se reunir no templo, partiam pão, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Cara, a gente não precisa se preocupar em ser um atrativo, mas a gente precisa viver uma vida atraente, onde as pessoas entendam que a gente tem Deus, que a gente anda com Deus, que a gente é amigo de Deus, é ser alegre na presença de Deus, apesar das circunstâncias. Se eu for falar pra vocês dos meus problemas pessoais, sabe, eu não levantava nem da cama. Como eu vivi isso 20 anos, eu não queria nem sair da cama. Hoje eu vivo uma alegria de acordar cedo, coisa que eu sempre odiei. A alegria transborda quando você conhece o Salvador, quando você conhece Jesus realmente, quem Ele é, sabe? Ele é um pai que se importa, Ele é uma pessoa disponível. Se você não consegue nem ser disponível para ouvir alguém, mano, que Jesus é esse que você está andando, sabe? Volto a dizer, a oração, o relacionamento com Deus é o que nos dá intimidade com o Espírito Santo de Deus. E você precisa entender de uma vez por todas, o Espírito Santo de Deus é Deus, sabe? Não é porque você é do reteté, não, é porque você precisa ter uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, senão nada vai acontecer na tua história. Você não vai receber a ação do Espírito Santo, você não vai viver o extraordinário, você não vai viver mudança nenhuma. Você vai ser só mais um religioso, como a gente tem milhares, né? A igreja é 90% de religiosidade, religiosos. Gente que se acomodou com tradições, com costumes. E não vai sair disso não, porque não abre a mente, não abre o coração para falar: Espírito Santo, eu sei que você é real, então faz alguma coisa em mim, sabe? Me muda, ou fala comigo, ou sopra no meu ouvido, sabe? Deus, ele não é limitado, mano. Deus não é limitado. E é isso, a igreja, ela crescia, ela frutificava, porque eles não só tinham o Espírito Santo que foi derramado, eles eram transbordantes. Eles amavam viver aquilo, eles amavam o relacionamento com Deus. E isso aquecia cada vez mais seu coração, sabe? E quem realmente não dá liberdade ao Espírito Santo, né? Não é que você vai dizer para Deus o que Ele vai fazer, ou que você vai dar um poder a mais ao Senhor Deus, não. O Senhor Deus, Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. E se você entende que o teu coração precisa estar aberto para conhecer a Ele, sabe? Que você entende que você precisa devorar a palavra todos os dias. Essa sede, gente, que eu tenho da Bíblia, da palavra do Senhor, foi Ele mesmo que me deu. Mas eu fui galgando os meus passos. De passinho em passinho o Senhor veio, sabe? Porque Ele é recíproco. A Bíblia fala o quê? Né? Chegai-vos a mim, né? Aquele que tem um coração quebrantado com o Senhor não rejeita. O Senhor fala: buscai e achareis, quando me buscareis de todo o seu coração. E é isso que eu oro nesse domingo, sabe? Nesse domingo você não tem vontade de que outras pessoas conheçam esse Deus quando você não conhece. Você tá nem aí se as pessoas estão morrendo do teu lado, nos bares, nas esquinas, se você realmente não teve encontro com Jesus, né? A vocação não é um chamado específico para uma pessoa, para Pamela. Mano, tem crente esperando ter um chamado específico para ir pra rua pregar, mano. Ah, não, eu tô muito bem aqui. Tô muito bem aqui sentado no banco, né, ouvindo a mensagem, falando né, ensinando dentro da igreja, assim, com todo o respeito do meu coração, né, e amor. Mas Jesus foi rejeitado não é porque ele estava dentro do templo, ele foi rejeitado porque ele foi ficar com os piores. Ele foi andar com gente que não era merecedora de atenção, ele foi andar com os rejeitados daquela época, né. Entendo o que é o evangelho de uma vez por todas. Nosso descanso não é aqui, o nosso descanso não é aqui, né. A gente vai descansar eternamente e ser amado e amar aquele que nos fez, aquele que nos tirou do inferno, nos resgatou e nos levou para a sua maravilhosa luz, para o seu reino de luz, né? Há um reino para ser estabelecido nessa terra. O que você está fazendo? Jesus, ele nos chamou para fazer parte dessa grande comissão, quando ele disse: de pregar e de fazer discípulos. Você precisa se relacionar com gente, né? Não com pessoas que já sabem tudo, né? Não com os santarrões, não com aqueles que têm a teologia estalando no talo da cabeça. Você precisa de relacionar com pessoas que não conhecem Jesus. Para que o reino seja estabelecido, as pessoas precisam conhecê-lo. Tá bom? Que o Senhor arda o teu coração ainda hoje.
de vontade de conhecer a palavra, de saber defender a sua fé. Os apóstolos falavam sobre isso. Nós precisamos saber defender a nossa fé. A gente conhece tanta coisa, a gente defende tantas bandeiras, né? Mas que realmente Jeová seja a nossa bandeira, né? O Jeová em si, o Jeová que luta por nós, o Deus Sabaô, que guerreia nossas guerras. Seja recíproco nisso, né? Guerreie a guerra dele também, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde.